E aí, turma, continuando aqui, a gente parou aqui na introdução. Agora a gente vai avançar, tá? Para o próximo unidade, né? Como aumentar a produtividade do desenvolvedor com o IA. Como que a gente faz isso, né? É um assunto muito importante aí para a gente poder acelerar o nosso desenvolvimento e, e dar foco no que é importante aí. Tarefas rotineiras a gente consegue colocar para IA ajudar a gente, tá? Se você não é inscrito no canal, relembrando aí, já se inscreve, não esquece, tá? Senão você vai ficar perdendo conteúdo, cara. Você quer perder conteúdo como esse aqui, para você ir tá no dia a dia, conseguir aumentar sua produtividade, terminar mais rápido a task, tomar aquele cafezão ali, tranquilo. Então, ó, já curte, comenta e compartilha o que você tá achando dessa série, tá? É, eu já estou voltando aqui para a tela. Bora lá. Aumentar a produtividade do desenvolvedor com IA. Tá? Nessa unidade, exploraremos como o GitHub Copilot simplifica os fluxos de trabalho e desenvolvimento, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em resolver problemas, tá? Complexos em vez de ficar atolados em tarefas de codificação de rotina. Ao final dessa unidade, você vai aprender, você poderá, né, entender aí como as ferramentas movidas a IA, como o GitHub Copilot, podem reduzir esforço repetitivo de codificação, né? Identificar as principais áreas em seu fluxo de trabalho em que o GitHub Copilot pode causar maior impacto, tá? Casos comuns de uso de IA para simplificar a produtividade, né, do desenvolvedor. Então, o Copilot ele oferece ali várias maneiras, né, de você acelerar e simplificar as tarefas comuns de desenvolvimento. Vamos examinar aí algumas das principais áreas que o GitHub Copilot ele se mostra particularmente benéfico, né? E acelerar o aprendizado de novas linguagens e estrutura de programação, tá? A ideia aí é a gente aprender novas linguagens ou estrutura de programação, pode ser um desafio, né? Mas com o GitHub Copilot, esse processo, né, ele torna esse processo muito mais suave, mais rápido, permitindo que os desenvolvedores compreendam rapidamente novos conceitos e os apliquem na prática, tá? Então, o Copilot ele ajuda a eliminar a lacuna entre o aprendizado e a implementação real por meio de sugestões de código, por meio de suporte de linguagem, interação de documentação. Então, sugestões de código, por exemplo, ele vai oferecer sugestões de code snippet, né? Que são snippets de código com reconhecimento de contexto, que ilustram o uso de alguma função e biblioteca desconhecida, né? Ele vai orientar aí também os desenvolvedores sobre o uso e a implementação adequada aí ao trabalhar com novas estruturas, tá? Ele dá suporte também a uma ampla variedade de idiomas, tá? Ajudando você a fazer essa transição suave de um idioma para outro, tá? E sobre a documentação, ao fornecer sugestões embutidas, né, relacionadas ao uso de API e aos parâmetros de função, o GitHub Copilot ele reduz aí a necessidade de você referir constantemente a documentação externa, tá? A gente vai dar uma olhada aqui em um exemplo, tá? Imagine, por exemplo, você trabalhar em um projeto usando Golang, né? Em uma linguagem que você não está familiarizado aí. O GitHub Copilot ele pode gerar o código para você completinho, né? Em seguida, você pode usar a opção explicar isso no menu contexto, né? E ele vai explicar esse código para você, o que ele está fazendo. E aí você começa a entender como que é aquela estrutura, já que você tem a básica, a base, né? Que é a lógica de programação, tal. Aí ele vai te explicar a sintaxe, aí a estrutura que está que tá naquele código que você selecionou. Então aqui, ó, ele está mostrando ali, está pedindo para criar aí um HTTP server. Aí ele criou, ele aceitou, aí ele selecionou tudo, ó. Deu um Copilot Explain. Aí ele vai processar e vai exibir, ó. O que que é cada partezinha ali do código, tá vendo? Então, ele vai minimizar aí a alternância de contexto, né? A troca de contexto é um dreno significativo, né, de produtividade para os desenvolvedores e pode interromper o seu fluxo de trabalho e reduzir o foco, né? Então, o Copilot ele ajuda a você manter esse foco, fornecendo sugestões de código,
relevantes em seu contexto atual, permitindo que você se concentre na resolução de problemas complexos. Veja a seguir as maneiras pelas quais o GitHub Copilot te ajuda a fazer isso. Então, por exemplo, a assistência do editor. O Copilot ele fornece sugestões de código diretamente na IDE, né? Minimizando a necessidade de você ficar pesquisando soluções online, né? Igual a gente faz lá, antigamente fazia. Vai lá no Stack Overflow, pergunta como fazer uma função que calcula um bubble, sei lá, search, né? Aí você vai lá, pega um exemplo de código e cola no seu código, né? Então ele evita isso. Você pode pedir na sua IDE e ele implementar o código aí para você, entendeu? Referências rápidas, né? Ao trabalhar com APIs ou bibliotecas, o GitHub Copilot ele pode sugerir chamadas e parâmetros, né? De métodos corretos, reduzindo a necessidade de você consultar a documentação, tá? Conclusão de código, com preenchimento também automático de padrões de código repetitivo, o GitHub Copilot ele permite que os desenvolvedores eles mantenham seu treinamento de pensamento sem interrupção. No exemplo abaixo, né, a gente vai observar aqui que você pode, né, também trabalhar com recursos externos, por exemplo, APIs ou bibliotecas, né, em seu código sem precisar sair do editor para consultar a documentação. Isso economiza tempo valioso e permite que você concentre nas tarefas mais estratégicas, né, aumentando a produtividade geral e habilitando a entrega mais rápida de projetos. Então você percebe que aquele negócio de ficar só codificando, só olhando o código ali, tentando pensar em como que eu vou fazer aquela função, já diminuiu um pouco, né? Você vai ter que saber pedir melhor ali para o Copilot, né? Para IA, enfim, e também vai ter muito mais uma parte de análise, né? Você vai analisar o que ele gerou, se a IA gerou corretamente, né? De acordo com o que você pediu no prompt. Tá vendo que mudou um pouco a, inverteu um pouco ali as coisas, né? Não é agora a, o problema não é mais agora gerar código. O gargalo agora talvez está em analisar a quantidade de código que é gerado, né? Melhorar o meu prompt para poder tirar o melhor proveito da IA, né? Então, beleza. Aqui tem um exemplo, ó, que é aquela parte de código fantasma, né? Que ele, quando você coloca o nome aqui de uma função, um comentário, ele já sugere meio esmaecida aqui uma função, tá? É, beleza. Então, aqui são as sugestões aqui que ele comentou. Gravação de documentação aprimorada. O GitHub Copilot ele melhora significativamente aí o processo de gravação e manutenção da documentação do código, tá? Comentários embutidos. Ele gera comentários aí embutidos contextualmente relevantes, explicando seções do código que são complexas, né? Descrições de função. Sugere automaticamente descrições de função, incluindo explicação de parâmetros e detalhes de valor retornado, tá? Geração do README, você pode pedir ele para ele gerar para você, né? Criar o README ali do projeto, seguindo a estrutura e conteúdo com base no codebase, né, que está do projeto ali. Consistência na documentação ajuda a manter o estilo de documentação consistente em um projeto, tá? Então, o GitHub Copilot, cara, ele pode assimilar aí o seu código e ajudar você a escrever comentários ou documentação relevantes, né? Para funções ou todo o código, né? Tudo que você precisa ali do código. Tá? Aqui também está um exemplo, ó, que ele vai colocando comentário, ele pode te ajudar nisso, tá vendo? É uma das funcionalidades que a gente pode utilizar aí. Inclusive documentações relevantes para funções ou todo o código ali que a gente for gerar. Automatizar as coisas chatas, tá? O GitHub Copilot ele se destaca por lidar com tarefas de codificação rotineiras aí, né? Então, liberando tempo para desenvolvedores se concentrarem em aspectos mais complexos, né? O que importa mais para você que você precisa resolver. É, mais complexos, criativos do trabalho, né? Aqui estão maneiras de você aproveitar o GitHub Copilot para automação. Geração de código clichê.
Então, por exemplo, o GitHub Copilot ele pode produzir rapidamente código clichê para funcionalidades comuns, né? Como configurar uma API REST, ou criar uma estrutura de classe. Criação de dados de exemplo também é uma outra coisa que ele pode fazer, né? Ao testar o GitHub Copilot, ele pode gerar dados de exemplos realistas, aí, economizando tempo na criação manual de dados, tá? Escrevendo teste de unidade, então você pode pedir para o Copilot ele escrever esses testes de unidade aí para você, e até mesmo gerar testes de unidades inteiros, né, com base no código sugerido. Conversão e refatoração de código, tá? Então, o Copilot ele auxilia na refatoração de código, sugerindo padrões aprimorados ou implementações mais eficientes e até mesmo convertendo linguagem de programação. Então, hoje eu estou em Node e quero ir para Java. Ele pode sugerir toda essa mudança aí para você, tá? Você pode acelerar seu processo de desenvolvimento usando o Copilot para gerar código clichê que pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas, tá? Então, aqui está um exemplo aqui, ele gerando código ali para a pessoa, tá? Então, você só vai dando um tab, 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 tab. É uma forma, tá? Ele vai sugerindo esses códigos. E também tem como você usar no modo chat e pedir para ele fazer a implementação, tá? São várias maneiras que você pode utilizar aí o Copilot. Cenários avançados de automação padrão. O Copilot ele pode lidar com tarefas de automação mais sofisticadas, tá? Que normalmente exigiriam um esforço manual significativo. Esquema de banco de dados, configuração de ORM, gere modelos de banco de dados completos, arquivos de migração e configuração de ORM com base nas descrições de entidades simples, né? Estruturação de pontos de extremidade de API, criar pontos de extremidade de API REST, por exemplo, inteiros com comentários adequados sobre tratamento de erros, validações e documentação. Você pode só documentar e ele vai começar a fazer a implementação, tá? Então, está se tornando muito mais fácil você fazer essas implementações, né? O desenvolvimento fica muito mais fluido, né? E rápido. Então, gerenciamento de configuração, gere arquivos de configuração para ambientes diferentes, desenvolvimento, preparo, produção, que é staging, né? Com configurações aprimoradas. Tá? Infraestrutura de teste, configure estrutura de teste completa, incluindo dados fictícios, acessórios e funções auxiliares para cenários de teste complexo. Por exemplo, ao criar um novo microserviço, o Copilot pode gerar toda a estrutura do projeto, incluindo configurações de Docker, arquivos de pipeline CI/CD, configurações básicas de monitoramento, com base em alguns comentários descritivos sobre seus requisitos de serviço. Tá? Uma observação aqui: gerações complexas, né, de vários arquivos consomem mais premium request, né? 3 a 5 pull requests para a estruturação completa do projeto. Tarefas clichê simples normalmente usam 1 a 2 pull requests. Saiba mais sobre a unidade e solicitações premiums, né, que são as pull requests. Então aqui ele vai estar explicando melhor aí para você. Beleza, estamos quase acabando aqui, turma. Essa unidade. Então, uma outra coisa legal aqui que é a automação de desenvolvimento orientada por história, tá? Então, o GitHub Copilot ele se destaca em transformar histórias de usuário simples e requisitos de recursos diretamente em implementações completas e prontas para a produção. Tá? Então, ele pode estruturar aí recursos, né, converter descrições de recursos de alto nível em estruturas de código completa, tá? Com separação adequada de preocupações, incluindo modelo de bancos, pontos de extremidades de API, componentes de front-end, tá? Isso aí é só uma das coisinhas que ele pode fazer. Implementação da lógica de negócio também, gerar as funcionalidades aí principal com base nas regras de negócios descritas, né, em linguagem simples, manipulando automaticamente padrões comuns como validação, transformação de dados e lógica de fluxo de trabalho, padrões de integração, tá? Criar padrões para conectar em diferentes partes do ecossistema, né, de aplicativos, tá? Incluindo autenticação, registro de log, integração de serviços externos, tá? Automação de ponta a ponta em uma única história de usuário gere pilha de recursos completa, incluindo lógica de back-end, alterações de banco de dados, documentação aí de API e implementação básica de front-end, tá? Qualidade embutida, tá? Inclua
automaticamente aí o tratamento de erros, validações de entrada, o log e as considerações básicas de segurança com parte da implementação inicial. Cara, tem muita coisa que dá para você fazer com o GitHub Copilot, tá? Então, essa abordagem, ela permite aí interação rápida do conceito ao protótipo de trabalho, tá? Permitindo que as equipes validem ideias rapidamente, coletem comentários, né, do início do processo de desenvolvimento, acelerando o fluxo de trabalho também de solicitações de pull, né? Então, são os pull requests ali. Então, o Copilot ele transforma o processo de pull request ali, gerando alterações prontas para revisão, reduzindo o tempo de desenvolvimento para implantação, tá? Geração de código pronta para o pull request, né? Ao você trabalhar em recursos ou correções de bug, o Copilot ele ajuda a criar as alterações abrangentes que minimizam o ciclo de revisão. Então, implementações completas ali, né? Gera implementações completas de recursos com tratamento de erros adequados, registro de log, cobertura de casos extremos, né? Padrões de código consistente. Então você vai verificar se o novo código ele segue convenções do projeto, tá? Estabelecidas e os padrões de arquitetura. Integração também de documentação, inclua comentários embutidos, documentação da função e atualização do README, né, como parte da geração do código inicial. Cobertura de teste, gera teste de unidade correspondente, né, teste de integração e uso de exemplo junto com a funcionalidade também. E assistência de revisão de código inteligente, tá? O Copilot aí, ele pode ajudar você a preparar o código para revisões de até mesmo ajudar durante o próprio processo de revisão, tá? Você pode colocar lá, fazer uma request para o Copilot, ele vai revisar tudinho ali para você o código que alguém gerou, tá? Então, verificações de qualidade de pré-envio. Antes de criar um PR, use o Copilot para identificar possíveis problemas, né? E sugerir melhorias, tá? E garantir que os padrões de qualidade do código sejam atendidos. Revisar a redação de comentários. Gerar aí comentários de revisão construtivos, tá? E específicos que explicam os problemas claramente e sugerem melhorias concretas com exemplos de código. Tá? Interação rápida. Quando os revisores solicitam alterações, o Copilot pode gerar imediatamente várias alternativas de implementação, permitindo que os autores escolham a melhor abordagem sem reescrita abrangente. Refinamento de documentação. Você pode aprimorar automaticamente os comentários de código e a documentação com base em perguntas e comentários do revisor, garantindo uma clareza para futuros mantenedores, tá? Resolução de conflito. Ele pode ajudar a resolver conflito, né, de mesclagem, compreendendo a intenção de ambas as branches, né, de código e sugerindo uma abordagem de integração é, ideais aí para o que você está precisando mergear. Então, essa abordagem ela simplifica e reduz significativamente o número de rodadas de revisão, tá, necessárias, permitindo uma entrega de recursos mais rápidas e mantendo aí padrões de alta qualidade de código. Tá? Aqui está uma observação, né? O Copilot você pode solicitar vários rascunhos de refatoração em PRs que pode consumir a 2 a 3 premium request, né, por rascunho. Saiba mais sobre unidade de solicitação, que é isso aqui que eu mandei aqui na outra guia. Então, vamos voltar aqui. Fluxo de trabalho e desenvolvimento colaborativo. Tá? O Copilot ele aprimora a colaboração em equipe, tá? Garantindo consistência e qualidade de diferentes contribuições de desenvolvedores. Padronização do código, ele ajuda a manter aí padrões e estilos de codificação consistente entre membros da equipe. Compartilhamento de conhecimento, gere um código que siga as melhores práticas da equipe, ajudando os desenvolvedores júniores a aprender os padrões dos sêniores, né? Preservação de contexto. Ao assumir trabalho de outra pessoa, o Copilot pode ajudar a entender o contexto existente, tá? E continuar o desenvolvimento no mesmo estilo. Resolução de conflito, de mesclagem. Ele pode ajudar a resolver conflitos complexos de mesclagem, compreendendo a intenção de ambas as branches, né, de código. E aí, fluxo de trabalho de IA orquestrado.
o desenvolvimento moderno, ele se beneficia cada vez mais da assistência coordenada de IA, né, em diferentes aspectos do processo de desenvolvimento. O Copilot, ele pode funcionar como parte desse fluxo, tá? E orquestrar em que no meio aí em que vários recursos de IA se complementam, tá? Padrões de desenvolvimento de vários agentes. Então, considere um fluxo de trabalho que diferentes agentes de IA, eles lidam com aspectos distintos de desenvolvimento. Então, tu vai ter um agente de rascunho, o Copilot gera implementações iniciais de código com base em requisitos e recursos, revisão de um agente, uma IA secundária revisa o rascunho quando a qualidade do código, né, e questões de segurança e conformidade é, com os padrões do projeto. Então ele revisa, né, o rascunho quanto à qualidade do código, né, essas questões de segurança e conformidade. O agente de documentação gera ou atualiza automaticamente a documentação com base nas alterações do código que foi feita. Um agente de teste, tá? Ele cria o conjunto de teste abrangente para nova funcionalidade. Essa abordagem ela orquestra e garante uma cobertura abrangente das tarefas de desenvolvimento, mantendo padrões de alta qualidade. E cada agente ele traz um foco especializado para o seu domínio, resultando em um código mais completo e pronto para produção. Então, você está orquestrando vários agentes aí, né? E seguindo padrões. Recursos avançados de raciocínio. Para cenários de desenvolvimento complexo, o GitHub Copilot ele oferece modos de raciocínio premium, que fornece ali análises mais profundas e geração de código mais sofisticada, né? Compreensão de contexto aprimorada. Então, você pode analisar aí o código, códigos maiores, né? Em relação a mais complexas, né? Entre componentes. Sugestões de arquiteturas avançadas, né? Fornece recomendações para padrões de design e integração do sistema. Assistência de refatoração complexa. Manipula transformações de código sofisticada ao preservar a funcionalidade. Coordenação de vários arquivos, ele orquestra a alteração de vários arquivos, mantendo a consistência. Então, tem uma série de coisas aqui que a gente consegue fazer, né? Usando o GitHub Copilot, né? Inclusive esses recursos avançados de raciocínio, né? Que você pode aumentar ali a, a, o nível, né? E ter códigos mais sofisticados, né? Igual ele comentou assim. Compreensão, as sugestões de arquiteturas avançadas, né? Assistência de refatoração complexa. Ele consegue lidar com algumas coisas mais parrudas ali, né? Desafios maiores, né? Porque aí a janela de contexto vai ser maior também, né? Fluxo de trabalho de conclusão de histórias automatizados. O GitHub Copilot ele pode transformar histórias e requisitos de usuário em recursos completos, em implantáveis por meio de fluxos de trabalho automatizados. Análise de requisitos, analisar histórias de usuário e critérios de aceitação para gerar planos de implementação. Estruturação de recursos, criar estrutura de recursos completas, incluindo controladores e serviços, modelos, né, e testes, enfim. Configuração de integração, gerar código necessário para integrar novos recursos aos componentes do sistema existente. Automação de garantia de qualidade, incluir tratamento abrangente de erros, né? Registro de log, monitoramento para novos recursos. Essa abordagem lhe permite uma rápida progressão do conceito para o software de trabalho, reduzindo significativamente o tempo entre a ideia e a implementação, tá? E aqui as conclusões de código, né, personalizado. O Copilot ele se adapta a estilos de codificação e contextos de projetos individuais, fornecendo sugestões cada vez mais relevantes ao longo do tempo e melhorando a eficiência do código, tá? Veja como o GitHub Copilot ele chega à conclusão de código personalizado. Então, compreensão contextual. O Copilot ele analisa o ambiente de desenvolvimento, né, e a estrutura do projeto para fornecer conclusões de código mais precisas e relevantes, aprendendo com padrões à medida que os desenvolvedores vão trabalhando em um projeto. E o Copilot ele aprende com os seus padrões e preferências de codificação, adaptando sugestões adequadamente. Tá?
No exemplo abaixo aqui, a gente pode observar que o GitHub Copilot ele sugeriu um estilo de gravação de funções, mas quando um estilo preferencial foi usado, ele adaptou e continuou a sugestão com o estilo preferencial. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Função AB retorna AB. Beleza. Função const add. Tá vendo? Você começa a fazer, ele já começa a sugerir de uma outra forma, com base na sua personalização. Então, aproveitando aqui, o Copilot, o GitHub Copilot dessas maneiras, né? Aproveitando o GitHub Copilot dessas maneiras que a gente viu aqui, os desenvolvedores eles podem reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas rotineiras, tá? E acelerar o aprendizado de novas tecnologias e manter um foco melhor durante o dia a dia de trabalho. E essa produtividade aprimorada permite que ele tenha mais tempo, né, dedicando para resolver problemas complexos e inovar, né, em seus projetos. E ó, fica comigo, né, aqui nessa série, que na próxima unidade, tá, a gente vai explorar como o GitHub Copilot ele se alinha com a preferência de fluxo preferências, né, e fluxos de trabalho comuns do desenvolvedor, tá? Fica comigo, mas ó, eu vou encerrando por aqui, né? E já já vai chegar um outro vídeo aí para a gente falar um pouquinho mais dessas preferências, tá? Então, turma, se você chegou até aqui e, cara, se você esqueceu aí de se inscrever, de curtir esse vídeo, pô, não dê bobeira. Já se inscreve aí, já dá um curtir, ativa o sininho e tamo junto. Vou ficando por aqui, turma. Tamo junto e é só o começo. Valeu!